ao qual Ele tem nos dado hoje. Aleluia. De estar mais uma vez falando do seu grande amor, do seu grande carinho, ao qual Ele tem pelas nossas vidas. Livro de João, capítulo 9 e verso 8. Amém? Palavra de Deus que diz assim: Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Versículo 9. Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. Amém? Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus nos diz, amado, nesta noite, sobre a história de um homem, de um judeu, de um homem que no ventre da sua mãe ele foi escolhido pelo Senhor. A Bíblia nos diz que momentos antes desta história, Jesus sobe ao Monte das Oliveiras para orar. E depois de passar esse período ao qual Jesus estava adorando ao Pai, Jesus desce e entra mais uma vez na cidade de Cafarnaum. Mas nessa cidade eu quero voltar alguns anos atrás, para que você compreenda e entenda a história sobre a vida deste homem. Existia em Cafarnaum uma família, amados. Assim como um marido, uma esposa, eles se casam. Ali veio o seu primeiro filho na vida deste casal. Aquela mãe agora começa a sentir alguns sintomas diferentes. E ela começa a perceber agora que ela está num período de gestação. Ela se encontra grávida. Os meses vão se avançando. Eu imagino que o pai e a mãe começam agora a preparar o caminho para o filho que está chegando. Quem sabe na época eles começam agora a comprar os berços, os enxovais. Começam a comprar agora, imagino eu ali, as fraldas, como é de costume. A família começa agora a preparar os presentes para a vida daquela criança que vai chegar. E naquela casa agora, onde existia apenas um casal, vem chegando a bênção de Deus, o presente de Deus para mudar a história daquela família. Não é como os dias de hoje, naquela época, que hoje tem um ultrassom. Você consegue ver o sexo da criança a partir de 4 meses a 5 meses, a partir do momento da gestação. Mas naquela época não tinha nada disso. Imagino eu que o pai e a mãe ansiosos, imaginando agora o que será essa criança. Será que é um menino? Será que é uma menina? Naquele amor, naquela alegria. Tudo na vida daquele casal agora era só um momento de alegria, um momento de comemorar e de agradecer a Deus por esta bênção. Os meses vão se avançando. Vai chegando agora perto da época daquela mulher ter o seu parto. As parteiras ali, no dia chegado, fazem o parto daquela mulher. E de repente, quando sai uma criança chorando, a parteira olha, vê que é um menino, apresenta a sua mãe e diz: Aqui está um menino, aquilo que Deus te deu, uma coisa linda, uma criança abençoada. A mãe desce, imagino eu, a lágrima dos olhos dela. Olha para os céus e diz: Senhor, obrigado por esta bênção. O pai, quando vê o menino pela primeira vez, o pai se alegra. Porque no coração de um judeu na época, quando nascia um filho homem, era o maior orgulho que o pai poderia ter. Não que as mulheres eram desprezadas, mas os pais, eles amavam ter filhos homens. Porque quando o pai gerava um filho homem, na época da tradição judaica, era sinal que aquele pai era abençoado, que aquela família era abençoada. Aleluia. E de fato, igreja, a presença de Deus estava naquela família, estava dentro daquele lar. Aquela criança agora, com todos os bens ali, os enxovais preparados, a mãe agora começa a cuidar daquela criança, com amor, com carinho, aleluia. O tempo vai se avançando, a criança parte agora para o 3º, para o 4º mês, e de repente, amados, quando aquela mãe olha para a vida daquela criança, daquele bebê, o seu bem precioso, o seu maior presente ao qual Deus havia lhe dado, ela começa a notar que na vida daquela criança tinha algo diferente. Aleluia. Estava acontecendo algo diferente na vida do seu filho. Ela começa a perceber agora que aquela criança tem uma certa dificuldade em chegar.
Imagina eu que a mãe fazia assim, para lá e para cá, e o olhar daquela criança não acompanhava os gestos da mãe. A mãe começa a se desesperar, fala com o pai. Aquela criança que chegou ali em outra hora trouxe grande alegria no meio daquela família. Mas os pais se preocupam, recorrem ao médico da época, e de repente, amado, em um exame da época, foi constatado que aquela criança havia nascido cega. Aleluia. A mãe começa a se preocupar agora. O pai começa também a se preocupar. Imaginando agora, quem sabe, eles já tinham sonhos, projetos, já estavam imaginando lá o futuro da vida desta criança, podendo constituir uma família, podendo gerar netos aos seus pais, aleluia, podendo ali formar uma família abençoada. Quem sabe o pai tinha o sonho de ver o seu filho conquistando uma posse de uma fazenda, de ser um fazendeiro. Ou talvez o pai imaginava do seu filho se formando como um médico naquela época. Mas agora, quando eles recebem a notícia do médico que aquela criança havia nascido com uma deficiência, imagino eu agora que na mente, na cabeça do pai e da mãe, os sonhos, os projetos agora tinha ido para o água abaixo. Aquilo que havia sido algum tempo atrás alegria, agora no meio daquela família começa a adentrar a preocupação. E agora, marido, o que nós iremos fazer? E agora qual vai ser o futuro desta criança? E quando nós estivermos bem de idade, bem velhinho, e agora quem irá cuidar do nosso filho? Porque ele vai depender de todo mundo. Para tudo que ele for fazer na vida, ele vai depender de alguém estar guiando ele. Agora a mãe começa a se preocupar. Imagino eu que a mãe olha para os céus e diz: Senhor, o Senhor tem me dado um filho tão lindo, Pai. Mas ele veio com uma deficiência, ó Deus. Mas mesmo assim, ó Pai, nós te agradecemos. Porque se o Senhor deu, é sinal que o Senhor vai cuidar. E é isso que Deus faz, igreja. Aleluia. Quero trazer uma reflexão para a tua vida nesta noite. Talvez, amado, no começo da tua caminhada foi um mar de rosas, mil maravilhas. Talvez você fez vários sonhos para o teu futuro, vários projetos para a tua vida, para a vida da tua família. Talvez, amado, no meio da caminhada você se encontrou em uma situação difícil, que talvez você pensou: e agora? O que vai ser da minha vida? Ei, irmãos, não se preocupe. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Talvez você esteja passando neste momento por um momento difícil, por uma fase difícil, por um período difícil. Aleluia. Mas toda tempestade ela não dura para sempre. A Bíblia diz que o choro ele pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem ao amanhecer. E a alegria vai vir, irmão, na tua vida, minha irmã. Talvez você está passando por um momento difícil hoje. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida, ou porque até mesmo você está passando por isso. Quem sabe você tem olhado, se questionado até o Senhor: Senhor, mas eu tenho feito tudo certo. Eu tenho andado nos teus caminhos, guardado os teus preceitos, os teus mandamentos, Senhor. Tenho feito o teu querer, a tua vontade, não tenho medido esforço, Senhor. Mas eu estou passando por isso hoje. Para quê? Aleluia. E por que estou passando por isso? Quem sabe você até mesmo já se questionou da situação que você está enfrentando hoje, ou um familiar seu, ou um parente seu. Mas eu quero te dizer nesta noite, irmãos, não se preocupe. Tenha bom ânimo, irmãos. E os anos começam agora a se passar na vida desta família. O pai agora começa a trabalhar dobrado para poder garantir o crescimento daquela criança. O pai na sua mente começa a entender que quando aquela criança chegasse no período da idade de trabalhar, o pai não iria poder compartilhar, ou seja, contar com o fruto do trabalho do filho. Amados, o pai olhava para a situação daquela cidade, para a situação daquela nação, e mais uma vez eu imagino que ele se desespera. Por que, pastor, que o pai de um filho cego se desespera? Ei, irmão, naquela época não tinha nenhum recurso, não tinha como uma pessoa cega trabalhar. Então, amados, o que ela tinha que fazer, a única coisa que lhe restava era sentar na beira de uma esquina de uma cidade e ali mendigar o seu pão
de cada dia. Imagino eu que o pai, quando saía para o trabalho, e de repente ele se deparava com alguém na mesma situação do seu filho, aquilo, amado, quando ele olhava, imagino que na cabeça dele ele imaginava ali o seu filho mendigando, embaixo de sol, muitas das vezes embaixo de chuva, pedindo uma esmola, pedindo uma ajuda, para poder trazer para sua casa o sustento, para poder ajudar os pais de qualquer maneira que fosse. Imagino eu que aquele pai, talvez o sorriso estava no rosto dele, talvez perto dos amigos, no trabalho, talvez na sociedade, no rosto daquele pai, no rosto daquela mãe, havia um sorriso, mas no fundo, só Deus sabia o sentimento daquele pai, o sentimento daquela mãe. Talvez as pessoas olhem para você e veem você com esse sorriso maravilhoso, lindo que Deus te deu, esse rosto tão bonito, mas por muitas das vezes, amado, só você e Deus sabe o que você tem enfrentado. Só você e Deus sabe quantas lágrimas você tem derramado ali na beira da tua cama, no teu quarto, nas noites, igreja. Aleluia. Ei, mas eu quero te dizer que nenhuma dessas lágrimas foram em vão. Aleluia. Está chegando o tempo, está chegando o momento de Deus agir na tua vida. Porque você, amado, e você, minha irmã e meu irmão, são escolhidos do Senhor. A Bíblia nos diz que quando nós estávamos ali ainda sendo gerado, sendo formado no ventre da nossa mãe, Deus nos escolheu. E você não está aqui nessa noite em vão. Aleluia. Você está aqui porque Deus, Ele lhe ama, porque Deus tem algo para realizar na tua vida ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela criança vai se crescendo, entra na fase ali da pré-adolescência, e de repente, amado, os pais já ficaram velhos, a mãe já mais de idade. Aquele jovem ali começa agora a maquinar na sua cabeça. Quem sabe por muitas vezes ele se questionava: mas eu aqui estou como um inválido, não posso fazer nada, não tenho como fazer nada para ajudar a minha família. E de repente, amado, um belo dia, ele toma uma decisão: eu não vou ficar aqui em casa de braços cruzados, esperando os dias passar, os anos se avançar, sem fazer nada. Não, eu vou à luta, eu irei à peleja. Aleluia. Igreja, muitas das vezes no meio do nosso vale, se nós ficarmos parados, sem fazer nada, esperando que os dias tão somente passem, amado, não irá acontecer nada na minha e na tua vida. Mas quando, em meio à luta, em meio à dificuldade, nós não aceitamos a nossa situação, arregaçamos as nossas mangas e vamos à luta, amados, é aí que Deus começa a ver, provar e moldar o meu e o teu caráter. Quando nós não nos conformamos com a situação que nós muitas vezes enfrentamos, o Senhor lá do céu, Ele olha para mim, para você e diz: meu filho, minha filha, é assim que eu te quero. Não se conforme com essa situação, não aceite essa situação, porque o que eu tenho para você é grande. Aleluia. Irmãos, talvez você não possa imaginar o que Deus tem para fazer na tua vida, na tua família. A Bíblia nos diz que aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos nunca ouviu, e nem entrou no nosso coração, é aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Aleluia. Aquele agora jovem, aquele adolescente vai para as ruas agora, irmãos. Escolhe uma esquina na cidade de Cafarnaum, se assenta. E ali, igreja, de um dia, num semblante bem triste, aleluia, se sentindo envergonhado, ele começa agora ali a mendigar, a pedir uma ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas que ali passavam, davam uma oferta, davam uma esmola. Alguns no meio do dia traziam ali um pedaço de pão, uma botija de água. E ali, amado, todos os dias ele ia cedo para aquela cidade. E no fim da tarde ele retornava para o seu lar, trazendo sustento para a sua mãe e para poder ajudar o seu pai. E lá de cima, amado, Deus vendo, olhando para a vida daquele homem, olhando para a vida daquela família, imagino eu que Deus se levanta do trono e diz: ei, não foi para isso que eu criei este homem, não foi para isso que eu formei ele no ventre da mãe dele. Chegou a hora de eu mudar a história dele. Chega de sofrimento. A Bíblia nos diz, amado, que por muitos anos aquele homem fazia esse trajeto todos os dias da sua casa até aquela esquina mendigar.
Mas chega um belo dia na vida dele, que Deus lá de cima brada: meu filho, você está embaixo. Vai até o lugar tal, a rua tal, e ali vai ter um homem. Ali, filho meu, muda a história dele. Aleluia. Jesus agora ele desce do Monte das Oliveiras. Aleluia. Passa por Cafarnaum. E de repente, amados, a cidade tinha muitas ruas. Mas Jesus escolhe passar naquele dia por uma rua em especial. Hoje, amados, nessa cidade, no mundo, no Brasil, está tendo culto em várias igrejas desse mundo. Mas hoje eu creio pela fé que Deus resolveu passar logo aqui para te abençoar, para mudar a tua história. E quando a igreja, Jesus vem entrando pela cidade. De repente, amado, Jesus é bem devagarzinho. E quando os discípulos olham, imagino eu que para o lado direito, vê num canto um homem. Quem sabe com as suas vestes sujas. Quem sabe ali cansado do sol ardente, mendigando. Os discípulos param, questionam ao Senhor: Senhor, está vendo aquele homem ali? Ele é cego de nascença, nós conhecemos ele há muitos anos. Desde o ventre da mãe dele nasceu cego, Senhor. Agora aqui, Senhor, nos ensina uma coisa. Nós queremos aprender. Porque isso os discípulos perguntando, quando nós éramos menores, quando existia alguém cego, os nossos pais, os nossos ensinadores nos falavam que aquela pessoa havia estado dessa maneira porque ela havia cometido algum pecado. E pelo seu pecado, a cegueira cometeu a vida daquela pessoa. Mas, Senhor, agora me ensina uma coisa. Imagino eu que Pedro, do jeito que ele era bem teimoso, perguntando: mestre, na minha cabeça aqui eu quero que o Senhor me explique uma coisa, porque eu não estou conseguindo entender. Imagino eu que Jesus olha para Pedro e diz: sim, Pedro, diga. E Pedro pergunta: Senhor, está certo que eu fui ensinado desta maneira, e às vezes a cegueira ela vem na vida de uma pessoa devido a um pecado que essa pessoa comete. Mas este homem nasceu com essa cegueira já. Nos fala uma coisa, Senhor: quem pecou, ele ou o pai dele, ou os pais? Jesus olha para Pedro, imagino eu, dizendo: ei, Pedro, as coisas que eu faço aqui vocês nunca irão compreender. Pedro, nem tão somente ele, nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu desta maneira, Pedro. Foi para que hoje fosse manifestado a glória de Deus. Irmãos, quero te explicar uma coisa. Talvez você não entende por que você passa por luta, por que você passa por prova, por que você passa por momentos difíceis. Ei, nesta noite eu quero que você entenda uma coisa. Você passa tudo isso, enfrenta tudo isso, amados, para que tão somente a glória de Deus venha a ser manifestada na tua vida. Aleluia. Irmãos, se na tua vida está tudo bem, tudo mar de rosa, tudo uma maravilha, fique esperto, se preocupe, porque alguma coisa está errada. Mas quando nós servimos ao Senhor, vem as lutas, vem as adversidades, vem os momentos difíceis, amado, é sinal que você está agradando a Deus. E com isso o adversário das nossas almas acaba por muitas vezes se levantando contra as nossas vidas, tentando parar o teu ministério, tentando nos parar, tirar a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa paz. Aleluia. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus olha para aquele homem. Aleluia. Pedro, hoje você vai entender porque ele nasceu desta maneira. A história nos diz, amado, que Jesus ali cospe na terra, agacha, aonde ele havia cuspido, ele cata aquele lodo com o barro, começa a mexer agora. Está vendo aqui, Pedro? Imagino eu que Pedro olha e fala: Senhor, mas o Senhor fazendo isso? É, Pedro, você não está entendendo nada, né? Mas fica tranquilo que você vai entender. Jesus vai até aquele homem, com aquele lodo, unta os olhos dele. E agora, amado, Jesus olha para aquele homem e diz: ei, lava-te lá no tanque de Siloé. Aleluia. Imagino eu que aquele homem com os olhos tudo embarreados começa a se agarrar agora pelas paredes assim, se levanta e de repente ele fala: alguém pode me ajudar? Me leva até o tanque de Siloé. Ei, igreja, hoje é o dia do seu milagre. Não que essa água vai fazer nada pela tua vida, mas pela tua fé. Se você crê, hoje Deus pode te operar o milagre.
E aquele homem vai ali se escorando pelas paredes, se arrastando, algumas pessoas ajudando. E de repente, amados, quando ele chega no tanque de Siloé, que ele agacha, ele começa ali a lavar os seus olhos, amado. De repente, uma pessoa que nunca viu igreja, ele começa a abrir os olhos. E de repente ele começa a enxergar aquela multidão, aquelas pessoas. Imagino eu que aquele homem agora explode ali de alegria, de felicidade. Diz: meu Deus, eu não estou acreditando. Aleluias. O milagre agora, neste exato momento, acontece na vida deste homem. Este homem agora, amado, imagino eu na cabeça dele, chega de sofrimento, chega de esmola, chega de ficar lançado nas esquinas desta cidade, debaixo de sol, debaixo de chuva, porque hoje Deus fez um milagre na minha vida. Aleluia. As horas vão se passando. Imagino eu agora, lá dentro daquele lar da mãezinha de idade, do pai na roça trabalhando, imagino eu, perto do horário de almoço ali, a mãe preparando o almoço. Olha, já já o meu velhinho vem almoçar. Já já vou pedir para ele levar a marmita lá para o nosso filho, que está na cidade, mendigando. E de repente, amada, ela escuta na porta da casa dela: ué, esse horário? Não estou esperando ninguém? O meu marido, ele não chega essa hora para almoçar? Quem será que é? E de repente, amados, aquilo que aquela mãe havia pedido há muito tempo, vinha pedindo ao Senhor. Talvez você venha pedindo há muito tempo a Deus e a tua vitória ainda não chegou. Mas eu te digo, Deus vai te surpreender. Imagina eu quando aquela mãe abre a porta. De repente, quem que ela vê ali na porta? O seu filho. Imagina eu aquele com um sorriso bem bonito no seu rosto. Olha para sua mãe e diz: ei, mamãe, eu sabia que a senhora era bonita, mas eu não tinha certeza que a senhora era tanta desse jeito, mamãe. A senhora é linda. A mãe olha e se desespera: meu filho, você está enxergando? E ele diz: sim, mãe, eu estou chegando. Ei, igreja. E naquele dia o nome do Senhor foi glorificado. Ei, talvez você não está entendendo nada. Talvez as pessoas lá fora olhem para a tua vida, olhem para a tua situação, aleluia, e está acostumado a ver você desse jeito, de cabisbaixo. Mas quando você começar a andar de cabeça alta, quando o milagre de Deus chegar na tua vida, amados, todos irão olhar para a tua vida e não irão lhe reconhecer. E de repente, amado, aquela mãe começa a gritar dentro daquela casa de alegria, começa a glorificar o Senhor. Imagino eu que ela começa a lhe chorar, os vizinhos se assustam, o que está acontecendo? Imagino eu, eles falando na casa da irmã Maria, e de repente os vizinhos saem todos para fora, as vizinhas, e um começa a olhar: o que será que está acontecendo? De repente, amados, eles olham para aquele homem, e um olha para o outro e diz assim: ué, mas será que é ele? O outro fala assim: parece-se com ele. E ele grita bem alto: sou eu. Aleluia. Quando as pessoas olharem para você, não vão te reconhecer o tamanho da bênção que Deus vai entregar, o tamanho do milagre que Deus irá operar na tua vida, igreja. Aleluia. Deus é com você. Nesta noite é momento de se levantar, é momento não mais de ficar assim se lamentando, igreja. Ei, nada acontece na minha vida e na tua vida por um acaso. Tudo tem o tempo de Deus. Aleluia. A Bíblia nos diz que tem tempo de plantar e tem tempo de colher. Tem tempo de chorar e tem tempo de rir. Talvez hoje você está chorando, mas amanhã você irá estar sorrindo, se assim você crê, em nome de Jesus, amado. Então somente, igreja, confie no Senhor. A palavra que Deus tem para você nesta noite, eu quero que você entenda bem. Passe o que passar, nunca deixe de acreditar nas promessas que o Senhor tem para a tua vida. Nunca, jamais pense ou passe na tua cabeça que Jesus não te ama, que Jesus se esqueceu de você, porque Ele te ama sim. Você vale mais do que o mundo inteiro, e Ele ainda irá operar um milagre na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, guarde essa palavra no teu coração. Amém. Nesta noite, amado, Deus tem trazido aqui para falar para você que Ele lhe ama, que Ele tem algo para fazer na tua vida ainda, que ainda não é momento de se entristecer, de desanimar, de querer parar. Então somente confie, acredite, amém? Que Jesus vai chegar na tua vida como chegou na vida daquele homem.
quando ninguém mais dava esperança para aquele homem, quando toda a sociedade pensava que ele ia morrer daquela maneira, Jesus chegou para mudar a história dele e vai chegar nesta noite para mudar a tua. Amém? Assim eu agradeço a sua oportunidade. Devolvo o microfone já direito ao pastor Ailton para dar seguimento a esta campanha. Amém?